Você sabia que falta de planejamento gera ansiedade e, porventura, vai acontecer algumas consequências ruins? A ansiedade, ela não nasce só do medo. Muita gente vem falando de ansiedade, mas o que é isso, né? Ela, principalmente, a ansiedade, ela nasce da falta de direção. Ou seja, você acorda sem saber exatamente o que você precisa resolver. Você não sabe qual que é a prioridade do seu dia. Então, você não sabe o que vai esperar desse dia, né? Não saber o que precisa ser feito primeiro, isso mata a gente, não é? E quando não existe um plano, a mente ela vai criando cenários de caos. Ou seja, existe um improviso constante que vai gerar ansiedade constante. Por isso que planejamento não é sobre você controlar tudo, é sobre você parar de viver apenas reagindo. Sem planejamento, você concorda comigo que você não decide, você mais reage, você mais responde, não é? Você responde a mensagens, você responde a urgências, responde talvez à pressão de outras pessoas, responde ao problema que aparecer primeiro. É meio que viver respondendo de forma reativa e aí você nunca vai construir nada com essa estratégia. O dia sempre vai virar uma reação em cadeia. Você começa resolvendo, né? O que grita mais alto. Deixa o importante muitas das vezes para depois. Vai aceitando tarefas que não cabiam, toma decisões rápidas para aliviar aquela pressão que existe e aí você termina o dia cansado, mas sem nenhum avanço real, sem a sensação de ter concluído algo importante. Então isso não é falta de capacidade sua, é falta de planejamento. Então eu quero que você entenda muito bem que planejamento significa uma atitude de dono, uma atitude coerente. Você precisa decidir não mais com pressão, você precisa decidir com estratégia. Então, imagina um exemplo: duas pessoas com o mesmo volume de trabalho em determinada semana. A primeira, ela é uma pessoa que não planeja. É aquela pessoa que chega no trabalho, ela abre o e-mail, começa pelo que chegou primeiro, vai interrompendo, né, o que está fazendo a cada nova notificação, aceita as reuniões sem avaliar prioridade, né, reunião para tudo, e chega na sexta-feira com qual sensação? Que trabalhou muito, mas não concluiu o essencial. É por isso até que eu tenho uma recomendação de um livro, chama Essencialismo. É muito interessante esse livro de você ler. Agora, continua comigo na segunda pessoa. Aquela que começa a semana definindo, sei lá, umas 3 prioridades muito claras. Ela sabe o que precisa ser entregue primeiro. Ela sabe o que pode esperar, o que vai gerar resultado. E sabe, simplesmente, que quando não entra na agenda, não é prioridade. Quando surge algo urgente, é avaliado antes de haver uma reação. O volume de trabalho, concorda comigo que é o mesmo? O nível de ansiedade é completamente diferente desta pessoa que definiu os seus SLAs. Ou seja, não está aqui na quantidade de tarefas que cada um executa. Está na clareza do que realmente importa. Muita gente diz que não planeja porque, eu não gosto de rotina. Só que, na verdade, evita planejar porque planejar traz, né, uma simples notícia. Você tem que escolher. E escolher significa você deixar cair. Significa deixar de lado. Abrir mão, ou seja, sempre o improviso vai parecer mais confortável, porque você está carregando todos os pratos. Mas no momento em que esse acúmulo se torna um estresse, aí é onde você vai deixar a peteca cair. Então, uma dica que eu te dou é: defina 3 prioridades para essa semana. Organize o seu dia antes dele começar. Se possível, na noite anterior. Pergunta: o que é essencial? O que é ruído? Sem isso, qualquer demanda vai virar prioridade. E essa é a raiz da ansiedade. Ou seja, a falta de planejamento não gera apenas desorganização, quem dera, gera muita insegurança. E a insegurança, ela alimenta a ansiedade. Então, planejar não significa que você vai controlar o futuro, significa que você vai reduzir todo o caos presente. E se em algum momento nesse episódio você se reconheceu, eu te convido a fazer o seguinte: pega um papel agora, aonde você estiver me ouvindo, ou abre o bloco de notas no seu celular e escreve 3 coisas que você vai planejar hoje. Pode ser o orçamento da sua semana, pode ser prioridades que você tenha para resolver amanhã, pode ser talvez onde você quer estar daqui 6 meses.
Por que não? Mas apenas 3 coisas. Não quero nada complicado. E depois comenta aqui. Hoje eu cuido do meu futuro com planejamento. Isso não é apenas uma frase de efeito, é um compromisso que você está tendo com você mesmo. E se inscreve nesse podcast, segue a gente nas redes sociais para acompanhar os próximos episódios e talvez estar 1% melhor no dia de amanhã. Nos vemos no próximo encontro.